E aí, belezinha com você? Tudo tranquilo? Bem-vindo ao canal, meu nome é Jones. Bom, recentemente o Felipe Neto lançou um desafio para que a direita bolsonarista, genocida, demonstre alguma ação do PT nos últimos 16 anos, no últimos governos do PT, que levasse o Brasil para uma Venezuela, para Cuba, né? E, meu, os caras fizeram muita coisa. Os caras fizeram muita coisa. Tentativa de controle social, de mídia, certo? Compra de parlamentares, tá? Então, assim, eu pensei em pesquisar alguma coisa, mas eu vi um vídeo aqui do Rafael, do Ideias Radicais, e, meu, ele tem uma síntese, um argumento muito bom. Apesar de que ele é um ANCAP, tá? E ANCAP, basicamente, o que ele difere muito do conservador é que eles abominam a existência do Estado. Mas eles gostam muito da liberdade individual, coisa que nós gostamos. Então temos alguns pontos de convergência, né? Eu não vou falar que eu sou contra o Estado, certo? Eu acho que o Estado é necessário, precisamos ter Estado, mas não da forma como o PT, né, e ditaduras comunistas gostam de Estado, né? Dá uma olhada nos argumentos desse cara aqui, tá, em relação a esse desafio do Felipe Neto. Segue. Foi encontrado em Cuba, ou na Venezuela, ou em outras várias ditaduras que o PT defende. Então aqui foi mais difícil. A resposta direta e simples aqui seria: não foi por falta de vontade, até por isso existiu o Mensalão e o Petrolão, para comprar base no Congresso, esquemas de corrupção, esquemas de golpe, cujo objetivo explícito era subverter a tripartição de poderes e criar uma submissão do legislativo ao executivo e aparelhar o judiciário. Até E efetivamente o PT fez, né? Porque o PT ele fez um investimento a longo prazo, que eu posso assim dizer, né? Ao longo dos seus 16 anos, porque eu conto o Temer também, porque o Temer era da mesma chapa da Dilma, então fazia parte da mesma gangue, na minha modesta opinião, tá? Eles elencaram, se não me engano, 8 ministros do STF, tá? E esse ministro, na primeira oportunidade que tiveram, eles inocentaram o Lula e o tornaram elegível. Então, assim, isso foi um investimento a longo prazo, tá? Porque, meu, os caras ficam lá 30 anos, certo? E o PT colocou militantes no STF, sem o notório conhecimento jurídico necessário para estar nessas vagas. E o Senado, que deveria ter obrigação de sabatinar, certo? Os elencados a o título de ministro do STF, de barrar o cara que não tem o conhecimento jurídico necessário. Só que o Senado era comprado. O Senado tinha, né, algo que fazia com que eles votassem quem o PT indicava. E foi o que o PT fez. Então, isso foi uma das maiores máculas da nossa democracia. Porque hoje o STF invade, tá, a competência do legislativo e do executivo. Isso é uma coisa que você não pode jamais esquecer. O PT corrompeu sim a nossa democracia. Mas vamos ver, continuar vendo o argumento aí. por isso existiram esses esquemas, para o PT então poder fazer o que ele queria. O que acontece é que o Brasil tinha uma estrutura institucional mais resistente, o PT teve que trabalhar mais para derrubar isso. Só que eu não vou citar Mensalão e Petrolão como resposta séria para isso aqui, porque eu não sei, honestamente, se o Felipe Neto acha que esses esquemas existiram. Porque tem muita gente que fala, não, tudo mentira da Globo. Literalmente tudo mentira da Globo. Ou, e eu honestamente acho pior, talvez, não é talvez, eu tenho certeza disso. Pode ser que eu esteja errado, ele pode querer me corrigir se ele quiser. Mas eu tenho certeza que se for segundo turno Lula e Bolsonaro, ele vai falar, o Lula roubou mesmo. E daí? Tô apoiando. Não estou dizendo que ele vai fazer, eu só estou dizendo que eu não consigo ver outro cenário, eu não consigo ver outra coisa. Eu não consigo ver ele falando assim, não vou apoiar nenhum dos dois porque eu acho que o Bolsonaro é um fascista, genocida, etc. Mas o Lula foi envolvido em esquemas de corrupção. Não vejo ele fazendo isso. Então eu acho que essas respostas não seriam tão boas aqui. E notem que ele tem uma tendência também, que é dele, mas a esquerda vive fazendo isso também, desenvolvimentistas vivem fazendo isso também, que é fazer desafios que têm um alto grau de subjetividade, de maneiras que quando você dá uma resposta, ele pode só falar, não, mas isso não vale. Ele fez isso naquela de, me cita aí um país, aí você fala, um país
que implantou liberalismo, liberdade econômica, alguma coisa assim, eu fiz um vídeo sobre isso, e explodiu de crescer. E daí eu falei, Ilhas Maurício, Ruanda e Botsuana, 3 países da África. Mas note que assim, explodiu de crescer o subjetivo. Você pode citar 9 exemplos, ele pode falar, esses não valem. Esses não valem. Então você pode citar várias coisas, e ele pode falar assim que não existiu. Não, isso não aconteceu, isso é paranoia da extrema-direita bolsonarista fascista. Ou ele pode dizer assim, mas eu não acho que isso ia transformar parecido com Cuba. O critério é meu. Você pode citar um monte de coisas autoritárias aí, eu posso falar, acho que esse aí não vale. Então as duas coisas que eu escolhi, a fonte é literalmente o PT. São coisas que o próprio PT falou, são coisas que foram protocoladas, que são oficiais, e não tem como ele dizer assim, isso aí é uma fake news do Bolsonaro. E são coisas que, assim, se você quiser dizer que não é coisa de regime autoritário, que não é coisa de ditadura, que não é coisa de repressão, você vai ter que defender, você vai ter que falar, isso aqui é compatível, sim, com uma democracia representativa, com igualdade de poderes e direitos humanos. Ele vai ter que falar isso. Aí fica difícil, né? Pra dizer isso aqui, vai ter que defender. E aí eu adoraria ver ele tentando defender isso. Tem uma que não dá pra deixar passar, que nem eu tô colocando nas duas sérias, mas é que eu queria lembrar. Vocês lembram que o PT fez uma lista negra de opositores? Você lembra disso? Assim, imagina se fosse o Bolsonaro. Imagina. Era impeachment na hora, rapaz. O PT fez uma lista negra lá, acho que os caras estão gritando porque tá tendo uma parada militar lá em Brasília lá agora. Certo? E, e porque tinha tanque numa parada militar. Reinaldo Azevedo, Demetrio Magnoli, Danilo Gentili e tudo mais. Cara, imagina como é que seria a reação do Felipe Neto se saísse uma lista negra, o Bolsonaro. Mas é que eu não podia deixar essa passar, mas isso aqui eu não quero colocar como resposta. O que eu quero colocar como resposta são duas coisas. Uma do começo do mandato PT e uma do fim. 6 de agosto de 2014. Folha de São Paulo. Imagina se fosse o Bolsonaro. Lula quer conselho para fiscalizar jornalismo. Só vou ler a matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso projeto de lei que prevê a criação do CFJ, Conselho Federal de Jornalismo, e suas respectivas seções estaduais. O Conselho terá poderes, segundo a proposta do governo, para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e a atividade de jornalismo, inclusive com poderes de punir jornalistas. Imagina se o Bolsonaro lança isso. Um Conselho Federal de Jornalismo obrigatório, que obviamente vai ter o controle partidário, ia ter o controle partidário do Lula. Nossa, cara, é uma loucura. E esse conselho tem o poder de punir jornalistas. Isso aqui não é uma medida autoritária. É um PL do Lula que foi seriamente protocolado. Isso aconteceu. Não é questão de opinião. Imagina se o Bolsonaro protocola isso aqui. Mas o Lula colocou uma entidade que ia controlar o jornalismo no Brasil. Isso aqui não transforma o Brasil em um país mais parecido com Cuba? Que quando teve os protestos contra a ditadura, desligou a internet? Que prende, persegue e mata jornalistas? Não torna mais parecido. Isso é um absurdo, cara, é um absurdo. Não torna mais parecido com Cuba, não tem nada a ver. E esse Conselho de Jornalismo é perfeitamente compatível com uma república com tripartição de poderes, liberdade de expressão, liberdade de jornalismo e liberdade de oposição. Adoraria ver ele tentando fazer esse argumento. E agora indo para os dias finais do mandato do PT, 23 de maio de 2014. Decreto da Presidência da República. O famoso decreto... Deveria ser famoso, não é, né? Não é. Eu vi o tweet dele e eu falei, cara, isso aqui é a coisa mais óbvia para você responder. Cara, é incrível como a mídia manipula, né, cara? Porque 7 anos atrás. Porque ela escondeu várias barbaridades que o PT fez, eles esconderam. Para que você não ficar sabendo. Mas tá lá. 3 de maio de 2014, o famoso decreto dos Conselhos Populares. O decreto está publicado, a Dilma decretou, assinou, a fonte é ela. Se bem que talvez se você colocar na frente dela, não sei se ela vai dizer que de fato fez isso aqui mesmo ou não. Eu acharia curioso ver isso aqui. Mas é um decreto, assim, não é muito extenso, você consegue sentar ele e ler se você quiser, que cria conselhos populares, que na prática são um poder paralelo em relação às assembleias
em relação às câmaras eleitas e que ia ter poder de mando, ia ter poder de influência, ia ter poder de várias coisas para a gestão pública, para a gestão do Estado. Obviamente esse decreto foi revogado, foi derrubado, é uma das coisas que foi citada, né, como uma das mais altas maluquices que a Dilma tentou fazer. Isso aqui foi de fato estarrecedor quando aconteceu, mas é uma tentativa, via lei, via decreto, de subverter o poder institucional, a estrutura institucional existente de uma república e colocar novos poderes por ela decretados, com forte influência de esquerda, com forte influência de uma certa visão aqui, com clara intenção de modificar a estrutura institucional do Brasil para uma coisa que seja muito mais próxima de uma estrutura de representação de poder popular, sindicatos, conselhos populares, etc., que é uma coisa que você vê muito mais em Cuba. Claro, lá, assim como aqui, é falsamente, é tudo um grande teatro, sendo que, no fim das contas, quem está em cima decide, mas cria essa ilusão de poder popular. Assim, aproveitando, né, é muito importante, tá, nessas eleições agora, tá, além de se preocupar muito com o presidente, tá, eleições presidenciais, mas vote muito bem, cara, para os seus deputados estaduais e principalmente os federais, porque são esses caras que vão impedir que barbaridades como essas que o PT apresentou passem no Congresso. Tá? É muito importante, cara, que vocês votem, vejam muito o histórico, veja o histórico, cara. Certo? Se você olhasse o histórico do Alexandre Frota, você não teria votado nele. Eu não votei, não. Se você tivesse olhado o histórico da Joyce Hasselman, você não teria votado nela, cara. Eu olhei o histórico da Janaína Pascoal, eu votei dela. E até hoje não me arrependo, não. A mulher é boa. Dá umas piradas de vez em quando, porque ela é doidinha, mas assim, ela é muito boa, ela é muito coesa com as ideias dela e com as ideias que, por exemplo, que eu acho bacana para São Paulo. Ela foi eleita como a mais votada que teve. Então, assim, é muito importante você olhar muito bem quem você está votando. Tá? E as eleições para deputado federal são as mais importantes, cara. Se você não gosta do Bolsonaro, para que os deputados federais consigam barrar qualquer barbaridade que ele faça, se você acha que ele vai fazer alguma barbaridade. Ou para que, se ganhar o corrupto condenado por mais de 19 juízes em 3 instâncias, que o STF liberou para concorrer, que eu acho um absurdo isso. Tá? É muito importante, certo, você votar em deputados federais para barrar qualquer barbaridade que esse cara, se ele vier a ganhar, que eu espero que não venha, porque não é possível que o Brasil vai votar um cara desse, tá? Barre qualquer barbaridade que ele faça, porque se ele entrar, ele vai querer. E se ele querer, ele vai conseguir. E a mídia não vai falar um A para você. A mídia não vai dar uma notícia, vai dar uma notícia de rodapé, porque eles estão contra a liberdade do cidadão. Para eles a liberdade é ruim. O cidadão não pode escolher. Não pode escolher se quer se vacinar ou não. Eu acho que tem que se vacinar, mas tem que ser um convencimento, não pode ser uma obrigação. Tá? Então, assim, é muito importante que vocês prestem muita atenção do seu deputado estadual e principalmente o federal. Beleza? Esse vídeo do Arthur aqui eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal dele e também no meu canal também, que é lógico, tem que fazer um jabazinho, né? Um forte abraço, falou, fui e vote com consciência.